gostaria de expressar aqui a minha gratidão, e eu fiz aqui uma lista de pessoas, espero não ter esquecido de ninguém. E uma das coisas que mais me impactou nesses dias aqui é o fato de que geralmente quando eu viajo, vou participar de algum congresso, de alguma palestra, de algum evento, as igrejas sempre colocam ou algum casal ou apenas uma pessoa para me acompanhar, para me buscar. Mas aqui foi uma coisa super interessante, extremamente acolhedora, foi uma equipe toda, né? E eu tenho a certeza, eu quero me dirigir a esses irmãos que eu vou citar aqui, que eu levo amigos e amigas dessa cidade. Então olha só, pastor Gerber e a Adriana, pastor Mário e a Rayane, já estou aqui profetizando o pastor Mário, o pastor Eli e a Marvel, o Renato Farinha e a Rita, o pastor Alessandro e a Elisandra, o Henrique, o Fernando e a Luciana, o Lucas, o João, o pastor Jordache, que ele ia me levar para almoçar, não deu para levar, então fica devendo o almoço para a próxima vez que eu vou voltar para cá, o pastor Gustavo e a Mariana e a pequena e adorável Eloá, o pastor Cleiton, a Angélica e o Adriel da comunicação, o Jonatas, o pastor Rubens e o Guilherme e a Daiane também, que vão me levar para jantar depois aqui do culto. Olha que benção, hein? Gente, a minha gratidão a todos vocês, ao conselho da igreja, ao pastor Edson, ao Aurílio, que me convidou, mas não está aqui por um bom motivo. Eu fui muito bem acolhido, me senti amado, cuidado por todos vocês. Muito, muito obrigado. Ok? Deixa eu te fazer duas perguntas para a gente começar essa breve reflexão. A primeira pergunta é: você é uma pessoa ansiosa? Ansioso? Você se reconhece alguém assim? Por exemplo, está aí preocupado com o paredão do Big Brother que nós teremos daqui a pouquinho? Você se reconhece como uma pessoa ansiosa ou ansioso? A segunda pergunta: você convive com alguém ansioso e ansiosa? Porque eu diria que essa é uma das grandes dificuldades da ansiedade, não só sofrer a ansiedade, mas também conviver com alguém ansioso e ansiosa. Quando eu falo sobre ansiedade, o tema da mensagem de hoje é sobre mais saúde para a nossa mente, é porque eu entendo que a ansiedade é hoje a enfermidade da mente. Como não é a minha área como pastor, falar da parte fisiológica e da composição fisiológica do cérebro, da mente, eu quero falar de uma das enfermidades que tem nos assolado, que é a ansiedade. Há uma psicóloga conhecida chamada Ana Beatriz Barbosa, inclusive tem um livro chamado Mentes Ansiosas, diz que nós vivíamos na era da cultura. Por que nós vivíamos? Porque antes da pandemia, tudo era movido por uma ansiedade. Nós vivíamos com a compreensão de que o melhor da vida estava no futuro. Nós sempre tivemos essa percepção, o melhor está no futuro. Então a gente vivia uma vida extremamente acelerada, trabalho, programação, atividade, até entretenimento se tornava motivo de ansiedade, até passeio, uma viagem simples, qualquer coisa se tornava um motivo de ansiedade. Agora, você imagine pegar uma geração de pessoas ansiosas e ansiosos e colocar dentro de casa. Foi isso que a pandemia fez. A pandemia nos colocou dentro de um local isolado e limitado, e isso aguçou a nossa enfermidade. Você imagine pensar em pessoas agitadas, ansiosas, que moviam o mundo, trancadas em casa, limitadas, restritas, com uma série de condições. Quem é ansioso sofre muito mais. Por isso nós estamos vivendo uma onda extremamente grave, prejudicial à nossa mente, que é uma geração fortemente marcada pela ansiedade. A ansiedade se tornou uma enfermidade comum, tolerável a nós. Eu quero ler um texto com você de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E preste bem atenção, eu quero ser muito bem objetivo nessa mensagem, não vou demorar, não fique ansioso e ansiosa. E Deus está dizendo para você nessa noite, exatamente
o que nós lemos no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 7, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra ansiedade aqui é a expressão merímina. Pedro está dando um conselho para os mais jovens. Se você estudar o capítulo 5, você vai perceber que há uma tensão entre pessoas mais velhas, os presbíteros mais antigos e os mais jovens. E nesse conselho dirigido aos mais jovens, essa tensão, ele diz: olha, vocês precisam lançar a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. 3 lições e 3 princípios que nós podemos considerar diante desse texto. Primeiro, livre-se da ansiedade. Acompanhe aqui, preste bem atenção. Livre-se da ansiedade. Nós temos 3 possíveis traduções da palavra lançar: se desprender, entregar e viver livre. A palavra aqui dá a ideia desse desprendimento constante. Pedro está dizendo, se livrem da ansiedade, como se algo nos afligisse e que constantemente a gente pudesse se desprender dela. E é exatamente assim que a gente vive. Muitas vezes escravos, muitas vezes dominados por uma ansiedade que diz para nós que a vida está lá frente. E nós sempre pensamos naquilo que pode acontecer, de bom ou de ruim, e muitas vezes nos tornamos reféns desse sentimento. Por isso que quando eu atendo e converso com alguém que é ansioso e ansiosa, eu sempre leio esse texto e digo o seguinte: quando você acordar, faça um exercício contínuo de lançar sobre Deus, de se desprender dessa ansiedade. Essa pandemia nos ensinou algo: nós não temos o controle da vida. E muitas vezes esse sentimento causa uma ansiedade de saber como as coisas vão ficar. Mas esse exercício de descontrole da vida é exatamente o que Pedro está nos propondo quando ele diz: lancem sobre ele a vossa ansiedade. Max Lucado diz o seguinte: a presença da ansiedade é inevitável. Em alguns momentos é uma reação fisiológica normal, mas a prisão da ansiedade é opcional. Viver num contexto de ansiedade e muitas vezes ter ansiedade é uma coisa, é inevitável, mas se tornar escravo é opcional. Segunda lição: em contrapartida a esse sentimento humano, a esse desprendimento, Pedro nos convida a reconhecermos e a desfrutarmos do cuidado de Deus. Preste bem atenção, desfrute do cuidado de Deus. A pessoa ansiosa, ela não reconhece aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Ela coloca o seu coração e a sua mente naquilo que ela não tem, naquilo que Deus não fez segundo a sua vontade, naquilo que está no futuro. O texto de Pedro nos apresenta o cuidado de Deus em detrimento da ansiedade. A expressão cuidado aqui também pode ser traduzida por o termo tomar conta, porque Ele está no tempo da continuidade e da permanência do cuidado de Deus, que não é algo pontual ou passageiro, mas é algo constante. Timothy Keller diz algo muito forte, que quando eu li esse livro e eu vi essa expressão, causa até um incômodo para nós, mas olha o que ele diz: Deus olha para o ansioso e diz: eu rasguei o meu filho em pedaços por você, e você tem medo de que ele não lhe dê o que você precisa? Você tem medo? Deus tem cuidado de você. Olhe para a sua vida, olhe para a sua família, olhe para as pessoas que estão ao seu lado, olhe para o seu dia a dia, veja os detalhes. Não deixe que a ansiedade feche os seus olhos para aquilo que Deus já fez e aquilo que Ele está fazendo. A ansiedade nos tira a capacidade de olhar os detalhes, e nos detalhes Deus tem se revelado. Nas coisas simples Deus tem cuidado de você. Abra os olhos, não deixe que a ansiedade roube de você o fato de que Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado de você. Terceira e última consideração:
Viva um dia de cada vez. Vou repetir isso. Viva um dia de cada vez. Eu estou dizendo isso para você, mas eu também sou uma pessoa ansiosa. Eu também tenho habilidades de comer cutículas do dedo quando estou ansioso. Eu também tenho, às vezes, que lidar com o fato de estar ansioso, perder o apetite ou comer demais. Eu também tenho que lidar com ansiedade, muitas vezes, situações da vida, e eu também tenho que fazer esse exercício de me desprender e de reconhecer o cuidado de Deus. Mas a maior lição que eu tive na minha vida, junto com minha esposa, foi aprender a viver um dia de cada vez. Nós temos um filho especial, o Enzo, nosso filho do meio, já falei dele aqui, você que acompanhou já deve ter visto a foto, ou se você procurar nas redes sociais, Enzo, pequeno grande guerreiro, embora hoje ele já está maior. O Enzo tem uma síndrome que dá a ele a expectativa de vida de apenas um dia. E eu me lembro muito bem que quando ele foi nascer, os médicos foram até nós e de uma forma assim bem direta disseram: olha, possivelmente o Enzo não avance dos primeiros dias. Em função do seu quadro clínico, depois a gente até pode conversar sobre os detalhes, o Enzo tem uma baixa expectativa de vida. Um dia de cada vez. E eu confesso que naquele momento, naquela situação que nós vivemos, o nosso coração foi levado no futuro. Quando nós ouvimos isso, que o nosso filho tem uma expectativa de apenas um dia, o nosso coração foi levado lá na frente, no fim, na última página do livro, porque a ansiedade faz isso, leva a gente a ler a última página. E aquilo consumiu o meu coração, o coração da minha esposa. A gente começou a pensar já em tudo aquilo que nós viveríamos, a perda, a forma trágica que aquilo marcaria os nossos corações. Mas o Enzo foi vencendo um dia de cada vez. Ele foi sorrindo, e eu me lembro que os médicos diziam que ele não iria enxergar, ouvir, que ele não nos reconheceria, e os dias foram passando e ele foi nos reconhecendo, ele foi ouvindo, ele foi sorrindo, ele foi se expressando, e Deus foi tratando do nosso coração. E a maior lição que nós temos hoje é que ele vive um dia de cada vez. E quando nós aprendemos a viver um dia de cada vez, eu quero aqui pegar uma informação que eu estou apanhando do celular. Ele está tocando o alarme aqui e eu não estou conseguindo desligar. Quando nós aprendemos a contar um dia de cada vez, hoje nós celebramos 4.383 dias de vida do Enzo. Deus nos ensinou a contar os dias. Não mais no futuro, mas celebrar o presente. Não mais lá na frente, mas desfrutar o dia de hoje, porque a Bíblia nos ensina que cada dia tem o seu próprio mal. E a ansiedade leva a gente para um lugar que não existe. A ansiedade nos empurra a uma situação que sequer aconteceu e tira de nós a possibilidade de desfrutarmos aquilo que está hoje, no presente. E o maior presente que Deus nos deu, sabe o que é? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Nós estávamos numa madrugada, e eu quero terminar com essa história. O nosso filho teve uma queda de saturação, uma parada respiratória. No meio da madrugada, nós corremos e nós ficamos ali durante minutos tentando reanimá-lo. E eu lembro que a auxiliar dizia para nós pararmos. E as pessoas que estavam ali ao lado, estava o meu tio e a auxiliar, diziam: parem, parem. E nós, eu e a minha esposa, continuamos lutando por ele até a madrugada, até que ele voltou. E quando ele voltou, isso às vezes acontece, ele voltou sorrindo, dando risada. A gente acabado e ele sorrindo. E eu me lembro que a gente ficou ali estabilizando ele, e a minha esposa foi até a cozinha. E quando eu fui até a direção dela, eu achei que ia encontrar ela muito mal, em pedaços. Ela estava abalada, mas ela se virou na minha direção e disse: eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo, porque eu sei que Deus está com a gente.
e que quando as coisas acontecerem, nós vamos compreendê-las segundo a presença de Deus na nossa vida, porque nós aprendemos a viver um dia de cada vez. Quero terminar lendo uma frase do Henry Nouwen, de um dos livros que eu mais gosto, chama Transforme Meu Pranto em Dança, do Henry Nouwen. Ele fala sobre sofrimento. Ele diz assim: enquanto estivermos nesse mundo, cheio de tensões e pressão, a nossa mente nunca estará livre de preocupações. Mas se continuarmos a voltar o coração e a mente para o abraço amoroso de Deus, seremos capazes de voltar a sorrir da nossa própria pessoa preocupada e manter os olhos abertos aos sinais e os sons do reino. Feche teus olhos. Talvez você tenha entrado aqui consumido por essa ansiedade. Senhor, o que vai ser do meu futuro? Senhor, o que vai ser do meu emprego? Senhor, o que vai ser dos meus filhos? Uma pessoa ansiosa, ela se torna uma pessoa tóxica, ela acaba gerando uma série de situações às pessoas à sua volta, ela nunca tem contentamento, gratidão, satisfação, e eu sei que você sofre com isso, porque também uma pessoa ansiosa sofre com isso, ela não consegue ajustar o seu coração no presente, o seu coração sempre está no futuro, e Deus está nos convidando a desfrutarmos do seu cuidado, na sua bondade, no seu amor, a reconhecermos aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, e a vivermos um dia de cada vez. Você quer mais saúde, mais virtude para a sua mente? Livre-se da ansiedade, desfrute do cuidado de Deus e aprenda a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Senhor, eu estou aqui com os meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, homens e mulheres como eu, que são consumidos por uma ansiedade que tira os nossos olhos do seu cuidado, da sua graça, do seu amor e da sua bondade. Senhor, abra os nossos olhos ao ponto de que possamos reconhecer o teu cuidado. Senhor, nos ensina pela tua graça e pelo teu amor a vivermos um dia de cada vez, a desfrutarmos do grande presente que é termos um dia de cada vez. Ó Deus, não nos permita a ler o livro pela última página, a pensar sempre no pior, a esperar que as coisas ruins aconteçam. Tira de nós esse sentimento e enche o nosso coração de paz. Traz-nos à nossa mente saúde e virtude para sermos livres e libertos da ansiedade. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.